Capítulo 19. Nádia. Minha pequena sempre foi do tipo que deixava suas necessidades demoníacas serem absorvidas à flor da pele, sem nem sequer reparar a quantia de festas, de drogas, sexo, a gula. Muitas vezes a sua irresponsabilidade em relação às coisas mundanas estavam ligadas à sua parte demoníaca. Não sabia dizer o que se passava na cabeça dela, ou até mesmo o que ela sentia. E agora ela estava nesta nova forma. A dificuldade desses conhecimentos seriam ainda maiores. Pelo menos eu achei que seriam. Assim que eu coloquei os olhos nela, vi, assim que a vi comer tudo que tinha preparado em uma velocidade tão grande, a sua mandíbula abrindo como se fosse um gato bocejando, quando ela começou a comer furiosamente, nem sequer mastigando. Taylor estava mal. Naquele momento, isso não ajudava em nada. A líder desta vila de Priembe, Jane, informou a Raum e a mim que o conselho dos fundadores das outras vilas e reinos gostariam de conhecer a nós três em particular o mais rápido possível, ela nos disse. Aparentemente, nós chegamos em um momento propenso, pois faltava muito pouco para a invasão de anjos e demônios em Anlinsley, para que este segundo extermínio ocorresse. Parte de mim, tendo curiosidade de como Taylor estava, por tanto tempo que cuidei de minha filha, eu podia mentalmente dizer a ela que ela fosse forte o bastante para aguentar tudo o que ainda estava para acontecer. Queria poder tanto tirar aquela dor dela e tomá-la para mim, assim como uma verdadeira mãe faz pelos seus filhos. Mas eu não conseguia. Eu estava andando até a casa de Taylor e ela foi correndo para casa praticamente depois que tomou seu café matinal com todos da vila. Ela sorria de forma indiferente para aqueles seres. Ria quando algum deles compartilhava algo divertido para ela. Se comportava de modo cortês na frente de todos. Porém, algo me deixava impressionada. Não era somente como Taylor era quase perfeita em fingir uma felicidade e plenitude, mas também como os anátemas de Priembe não estremecem os seus centros toda vez que eu chego no recinto. Com Raum, eles de fato sorriem e se alegram e o adoram, mas quando me veem, as coisas realmente ficam diferentes. Parte deles se retraem. Eles pareciam se encolher em suas próprias emoções. Admitia, isso tudo era divertido, porém muito ruim. De certo modo, eu não tinha como possuir nenhum corpo humano e poder tomar uma forma menos chamativa do que pele vermelha, olhos dourados, chifres e esta forma avantajada e infeliz de uma sucubus. Agora eu era eu de novo, a demônia assustadora. Porém, eu não era o único ser ao que todos olhavam e tinham vontade de correr. Era a pequena Jane, que agora não era mais pequena. Ela me recebeu de modo muito carinhoso e sempre que me via se curvava
demonstrando respeito a quem eu era, assim como fazia com Raon. Jane ofereceu-nos estadia temporária até que decidíssemos ficar em Priembe ou ir para outro reino. Era uma pequena pousada que tinha em uma das pontas da vila, simples e aconchegante. O dono do lugar era um espectro com metade lobo. Seu jeito era intimidador, porém sua esposa era uma mulher pequena, híbrida de raposa. Ela era uma verdadeira bolinha de algodão ruivo. Ela tinha cabelos esvoaçantes em tons de branco, e a pelagem de seu corpo era reconfortante. Ele era muito calado, e ela era falante. Era divertido ver os dois. A mulher raposa se apresentou para Raum como Flora. Quando eu me apresentei, jurei que vi uma aura de pura felicidade ao redor dela. Ela nos levou até os nossos quartos e explicou algumas coisas, como caso não desejássemos comer com os anátemas na vila, ali também eram oferecidos cafés matinais, almoço e janta. Comentei a ela que nós, demônios, nos alimentamos de coisas diferentes, e ela ficou verdadeiramente desconfortável com o que eu disse. Mas isso não me importava. Qualquer coisa que ela conseguiria para mim e para Raum comer, o que nós desejássemos, ela ofereceria. Também mostrou onde ficavam as coisas em cada um dos quartos e que a hospedagem era toda encantada, fornecendo algumas coisas exclusivas que desejássemos. E eles não tiveram como atacar. Porém, ela direcionou isso mais a Raon do que a mim, que todo lugar era protegido por uma magia que impedia qualquer ataque alheio de moradores ali dentro. Quando ela enfim me deixou no meu quarto sozinha e foi levar Raum até o seu saltitano, fui verificar as janelas se haviam alguns símbolos de proteção. Símbolos que em si não haviam sido talhados na madeira, porém uma enorme quantia de sal grosso escondido nas extremidades de todo o quarto. Eu peguei cada um daqueles malditos copos de sal e os joguei no lixo, xingando mentalmente. Sal grosso. Se soubessem que nem todo o sal do mar morto era capaz de controlar o meu desejo insaciável, não teriam feito isso. Recepção. Recepção é meu pau. Eu não tinha nem mesmo aquela pequena forma demoníaca somente para poupar mulheres, e sim também homens. Eu revelo tudo aquilo, eu relevo tudo aquilo e me sento na cama. Era bem confortável, todo o prédio feito de pedras. O chão era todo branco, um branco tão claro que, quando a fumaça que onde minha perna deveria ficar tocava, todavia, a sombra parecia ainda maior. Através da cama, uma divisória de meia parede de concreto tinha um banheiro, com tudo que necessário, uma banheira de prata, um chuveiro sem box, somente com uma divisão simples de madeira, uma latrina. Olhei, olha só, pensei. Quero dizer que até mesmo os seres desta terra conseguem cagar. Que bom que não fazem isso somente pela boca. Bom, o lugar era confortável, eu não tinha do que reclamar.
Vou até a mesa que tinha perto da janela e fecho a mesma, para que nenhum ser do outro lado consiga ver o que eu estou prestes a fazer. Eu invoco a minha magia negra, aquela conhecida no terceiro círculo infernal, e trago à tona todas as minhas diversas armas. Pouco a pouco, elas começam a sair em chamas. Eu as pego, conseguia encontrar cada uma das minhas armas através daquele fogo. Lanças, arcos e flechas, facas, adagas, punhais, soquetes. Eu tinha de tudo um pouco, simplesmente para torturar alguém, de diversas formas diferentes. Elas sempre ficaram guardadas, e com o tempo em que vivi na terra, para o inferno, que é muito mais tempo, elas precisavam ser polidas, afiadas. Elas precisavam voltar a ser perfeitas. Invoco novamente a minha magia e trago comigo uma pedra vulcânica e me posiciono e a posiciono em cima da mesa. E eu começo pegando minha pequena foice e passo pela pedra. O som delicioso de uma lâmina sendo afiada, ai, me deixava eufórica. Começou a preencher todo o local e o brilho da lâmina me deixava ainda mais excitada. Eu queria muito que aquela pequena raposa conseguisse ouvir aquele som e que aqueles lindos pelos ruivos se arrepiassem. Eu já estava quase terminando de afiar todas as minhas lâminas de longo porte. Já as fiara as estilo egípcias e gregas. Quando, pela janela, entra uma pequena estrela cadente, que para em minha frente. A estrela começa a se desdobrar em um papel que cai sobre a minha espada afiada e quente. Nele tinha um pequeno bilhete escrito por Jane, que dizia que devíamos encontrá-la em sua casa, que ela nos levaria até a reunião do conselho. Eles estavam se preparando e chegariam novamente ao pavilhão dos mestres. O mais rápido possível, nós deveríamos ir encontrá-la. Me levanto da cadeira que estava sentada e vejo que todo o cômodo estava um completo limbo, com cheiro de poeira. Aquelas pequenas faíscas que pairavam por todo o quarto não haviam sido desfeitas com o tempo. Gostava daquele sentimento, o sentimento de colocar fogo no lugar. Tudo que eu precisava era abaixar aquelas faíscas ao chão. Estavam se espalhando como noite. Quase reparei que tudo o que estava ali estava num breu, mas não por vontade própria. Aparentemente, já era noite naquele lugar. Quase tinha me esquecido como os dias eram confusos. Dia, noite, noite, dia. Era sempre um oposto estranho, chato e complexo. Abro a porta do quarto e começo a descer as escadas de madeira que rangiam aos meus passos, com as diversas velas dentro da parede, nas divisórias ocas. Chego à recepção e vejo que Raul estava conversando com um homem híbrido. Boa tarde,
Nádia, diz o homem sorrindo para mim. Para um ser que nem sequer me cumprimentou antes, ele foi muito cortês agora. Olho para Raum, que dá um sorriso de lado e me diz silenciosamente: de nada. Agora, olhando para o homem, podia entender. Raum tinha feito duas coisas para aquele homem me denominar a palavra. Ou o ameaçou, ou contou que se ele não me respeitasse, eu cortaria a cabeça de sua esposa e a enviaria em um saco plástico do lado da sua cama. Demônio travesso! Se ele soubesse que eu faria coisas ainda piores. Taylor puxou isso dele, fazer essas piadas de mau gosto, com um toque de verdade, e a alusão à melancolia e tragédia. Esse jeito de ou você engole porque quer, ou eu irei te forçar a engolir os dentes. Quando eu chego perto, a um e o homem abaixam a cabeça, e eu tenho a minha confirmação ali. Raum o ameaçou. Acredito que recebeu a mesma mensagem, diz Raum segurando um papel azul entre os dedos. Faço um sinal positivo, mostrando o meu para ele. Raum volta a olhar para o homem espectro de lobo e pergunta onde podemos encontrar Jane. O híbrido então explica. Quando olho para o lado, vejo a pequena mulher raposa me olhando na surdeta. Dou um sorriso sádico para ela. Se ela soubesse, eu faria seus pelos da nuca arrepiarem se eu tivesse oportunidade de chegar perto daqueles pelinhos ruivos. Ela pega uma pilha de toalhas ao lado e segura e começa a as carregar ao cômodo superior de modo apressado e atrapalhado. Quando volto a olhar para Raum, vejo que ele acabara de conversar com o homem. Obrigado, Dipper, disse Raum. Nós voltamos mais tarde. Raum vai até a porta da hospedagem e a abre e me deixa passar primeiro que ele. Já do lado de fora, ele me ofereceu um braço para enganchar nele e andar ao seu lado. Aqueles dois estão morrendo de medo de você, sabia, minha amiga? Disse Raum, parecendo orgulhoso com o fato que eu intimidava as pessoas. Tomara que tenham medo. Assim eles sabem que não podem ousar pisar errado perto de mim, ou não irei hesitar. A um dá uma gargalhada e diz em seguida, rapidamente: Quem vê você, minha amiga? Ele olha nos meus olhos, nem sequer pode imaginar que chorou vendo a culpa das estrelas tanto que seu rosto ficou inchado ao sair da sala de cinema. Vai a merda, foi a única coisa que disse. Ele dá uma risada alegre e voltamos a andar. Naquele momento que ele me ofereceu Naquele momento, reparo que ele me ofereceu para andar do seu lado, pois assim os seres que olhassem para ele não se sentiriam tão ameaçados com a minha presença. Se soubessem que isso era um erro. Passamos novamente pelo cenáculo e vemos que alguns seres estavam limpando aquele lugar com muito cuidado e afeto. Aquela vila realmente era bela. Jane fez um ótimo trabalho. Passamos pela enfermaria antes de chegar à casa de Jane e fiquei imaginando se Taylor havia ficado ali, se
será que ela chegou a ver realmente como era este lugar? Pois parecia por dentro um hospital de alta tecnologia, mas agora por fora ele ficara embaixo de uma árvore de quase 5 metros e toda a sua extensão de seu tronco tinham pequenas janelas e raízes de árvore que formavam as paredes que sustentavam todo aquele lugar. Creio que aquela árvore poderia ser vista muito ao longe, pois as suas copas iam muito além dos prédios que tinham ali. Por conta de todos aqueles equipamentos avançados que cuidavam daqueles seres que chegavam em Anlinsley. Creio que alguns ali eram o meio mais fácil de acesso aos equipamentos do reino mortal. Provavelmente o jeito que eles conseguiram estes tais equipamentos foi o mesmo que conseguiram para raptar a minha filha. Eu iria descobrir e eu faria questão de destruir o que pegou minha filha. Iria dar um jeito nisso. Iria dar um jeito para garantir que Taylor jamais chegasse perto dele. Pois se ela soubesse que tem um jeito de voltar ao mundo humano, ela não vai querer ficar aqui e vai fazer de tudo para alcançar este meio. Até mesmo as maiores besteiras que eu posso imaginar, minha filha ultrapassaria. Conforme vamos andando à frente, reparamos como alguns certos lugares tinham uma quantia de plantas extremamente vastas, floridas, perfumadas. Pareciam estar ali há muito tempo e muito bem cuidada. Entretanto, ao canto além delas, algumas pareciam mortas e com pragas. Raum e eu, neste exato momento, nos entreolhamos. Aquilo não era bom. Não sabíamos se os outros tinham percebido, mas nós percebemos. Taylor fez aquilo. Quando chegamos à casa de Jane, vemos que ela estava do lado de um garoto encapuzado com um moletom de cor de dejetos humanos, calças gastas e cinzas, e que o faziam parecer um mendigo de Gaia. Não conseguia ver o rosto facilmente dele, pois ele se retraía do lado de Jane, e do outro lado estava Taylor com seu olhar de sono. Jane fora buscar, creio eu. Mas quem era este garoto? Não gostei dele. Jane, assim que nos vê, cutuca o garoto alto e magro e diz algo baixo para ele. Ele retira o capuz com rapidez e vejo os cabelos longos dele caindo pelo rosto. Ainda assim ele queria se esconder, mas infelizmente eu apoiei aquilo. O pobre coitado parecia um zumbi. Que garoto repugnante. Jane, eu digo. Olá. Ela se curva perante Raum e a mim. Raum, meu rei, Nádia, este é. Ela faz um gesto para o garoto. Este é meu filho. Seu nome é Black. Ele. Foi ele quem nos ajudou a trazer Taylor à dimensão. Black se curva para frente e vejo como ele estava tremendo de medo. Isso mesmo, garoto, me tema. Eu logo olho para todas as marcas que tinham no corpo daquele garoto. Ossos extremamente saltados, mãos muito magras. Eu sinto muito pelo meu erro cometido, diz ele baixo e timidamente. Minha intenção
jamais foi machucá-la. Eu abro a boca para ameaçar o garoto, simplesmente para fazê-lo engolir os dentes mais tarde. Porém, Raon é mais rápido do que eu. Ele solta meu braço e vai para perto de Black. Encosta a mão no ombro do garoto e diz para ele, um olhar para ele devidamente. Assim o garoto zumbi levanta os olhos para Raum, e assim que ele faz, Raum fecha as mãos em punho e soca o rosto do garoto, batendo-lhe certeiro no nariz, que logo começa a sangrar um sangue vermelho e ao mesmo tempo muito escuro. Jane se assusta e o garoto vai para trás, caindo ao chão. Mas Jane não fala nada quando Raon novamente soca-lhe a boca do estômago. Você é uma desgraça, diz Raon. O garoto não olha para Raon, mas vejo que o sangue que estava pingando ao chão era realmente escuro. Parecia que o sangue estava envenenado e muito denso para um humano. Este garoto estava vivo ou morto, ao final das contas. Eu sorri olhando para aquela cena. Isso mesmo, Raul. Mostre a ele. Raul volta ao meu lado, arrumando o paletó escuro de riscas cinzas. Agita as mangas para baixo. E eu imaginava quem quer que iria ajudar aquele garoto a levantar seria Jane. Mas se ela fizesse isto, a reação que ela teria contido seria muito mais deliciosa para nós. Ela não tenta explicar ou sequer cogitar algo. Ela não estende a mão para seu filho, pois ele se levanta sozinho e continua olhando para baixo, como se não compreendesse o porquê de tal agressão. Porém, eu vejo que Taylor estava indo ao lado dele. Ela pega e olha o rosto do garoto. Ela segura as bochechas magras dele com a mão e ela começa a limpar o sangue que manchava sua boca. Quando olho para Ron ao meu lado, vejo que até mesmo aquela reação era igual à minha incredulidade. Mas ele finge uma completa indiferença àquilo. Uma indiferença falsa, meu amigo. Quando vejo novamente, Taylor segurava a mão daquele garoto, como se importasse com ele. Minha filha não se importa com ninguém. Eu a ensinei isso. Não se deve demonstrar afeto por ninguém, nem acalento. Ele tentava não olhar para ele, mas para ela. Black, diz Jane, de modo apático. Será que pode nos levar até o grande conselho? Meu filho tem o dom das sombras, podendo invocar e transportar as pessoas com magia em volta à escuridão, sendo capaz de. Ela engole em seco. Ele possui a visão da morte. Quando o garoto olha para nós, Raul e eu vemos os seus olhos extremamente claros, de cores estranhas. Conhecíamos muito bem os olhos de Azrael. Ele era velho amigo nosso. Aqueles olhos que pareciam entrar e ver a tua alma por inteiro, mas ao mesmo tempo poderiam te dilacerar por completo. Ele analisava o nosso interior, vendo as coisas mais obscuras que já tínhamos feito. Eu sabia disso, garoto estranho. Se soubesse que isso é invasão de privacidade, até mesmo para nós demônios. Era até que um bom conhecimento, já que o garoto possui o dom da morte. Isso pode ser útil, pois em alguns anos antes,
O inferno abençoou uma criança com a imortalidade. Este garoto era o filho adotivo da morte. Se existem seres mais fofoqueiros que demônios, somente fadas, talvez o vento, eu não sei. Mas este garoto era famoso no inferno. Então ele estava aqui. Faz sentido. Afinal, agora ele era um anátema, capaz de perambular entre mundos e dimensões, assim como fazia seu pai. O garoto, depois de tudo, ainda assim, é forçado a nos levar até aquele pavilhão dos mestres. Pobre coitado mesmo, não é um nada. Ele fala, ele fala-nos que a viagem pode ser meio turbulenta. E a julgar que passaríamos por alguns reinos, mas seria rápido a ida até lá. Acho melhor eu ficar calada e não dizer a este garoto que está tentando ensinar uma mulher velha como funciona a escuridão. Oh, querido, eu nasci nas sombras. Viajar na escuridão? Não me impressiona em nada. Jane e Taylor ficam com os olhos fechados quando a escuridão do garoto sai do chão em forma de espinhos e seres rastejantes e preenche a nós cinco. Apesar de tudo, ele realmente parecia ter uma boa habilidade de domar aqueles seres, pois foi extremamente rápido e mais suave que a queda e mais limpo que um voo. Quando nos damos conta, estávamos no que parecia ser uma caverna de água, com um caminho estreito feito de pedras de luz. E este caminho circulava águas verdes. Dentro desta água parecia ter uma enorme quantia de águas vivas. Quando reparamos, Jane começa a andar pelo caminho de pedras que flutuavam em cima de um rio que fluía de modo escuro abaixo de nós. Parecia ser água poluída, mas não fedia. Então, o que era aquilo? Não decido tocar, pode ser venenoso para mim. Nós nos entreolhamos. Aquele lugar, aquilo poderia ser linhas de magia? Bom, a magia para eles pode ser a água. Parece que tivemos o mesmo pensamento. Aparentemente, nós dois conhecemos muita coisa. Conforme íamos andando por aquele caminho, íamos nos aproximando mais e mais de um enorme arco. Parecia não ter fim, apesar de tudo. Jane o atravessara e em seguida fazemos o mesmo. Aquele arco nos traz uma enorme luz aos olhos, que ardem, ardem os meus e os de Raul, pois coçamos os olhos juntos. Encontramos um enorme cogumelo que parecia reluzir e pulsar veneno dentro dele. Era roxo, com bolinhas brancas. E alguns outros pequenos o circulavam, os tocos daqueles cogumelos. Alguns seres estavam sentados nos bancos, conversando alegremente. O lugar estava completamente iluminado por velas e era úmido, fedorento, cheiro de mofo. Plantas florescentes rodeavam todo aquele local, pendiam do teto, parecendo cartiçais. O garoto zumbi tinha se escondido nas sombras daquele local. Qual deles eu não sabia dizer, pois ele não se movimentava dentro delas. Parecia uma estátua, e eu conseguia entender o porquê ele não se movia. Estava com medo, garoto. Fique com medo, eu penso. Porém, o que chamou minha atenção
foi o fato de que quase 2 dúzias de seres estavam naquele local, e em principal havia uma enorme quantidade de mulheres. Somente os irmãos de Jane eram homens, juntamente com alguns servos que creio que eles trouxeram, que estavam ao lado de cada um dos líderes. Os irmãos de Jane eram extremamente fáceis de se identificar, pois, quando se ficava ao lado deles, era fácil de ver a mistura de universo e animal que eles carregavam. No canto da sala também continha criaturas distintas que seguravam jarras cheias de um líquido verde e amarelo em bandejas cobre. Provavelmente pertenciam a algum reino presente à reunião. Todos no local se curvam à nossa chegada, menos os serventes, que não eram obrigados. Muito obrigada por terem comparecido ao nosso encontro, disse uma mulher no centro. Permita-me me apresentar. Eu me chamo Nix. Sou líder dos exércitos comandantes da noite. Somos responsáveis pela mudança de tempo e estações, mapeamento estelar de todo o reino. Meu reino comanda igualmente os poderes das pedras de luz e noite. Nix era uma mulher alta de cabelos brancos. Ela usava uma armadura feita de couro de dragão. Era muito fácil de identificar aquilo, pois a minha era feita de escamas de dragão. Ao seu lado tinha uma espada. Eu reconheci imediatamente pelas chamas azuis que saíam dela. Era uma espada de núcleo lunar. Para carregar uma espada dessa, uma guerreira deve ser escolhida pela própria lua. Outra mulher segue a sua apresentação. Ela estava ao lado de Nix, dá um passo à frente e diz: Eu sou Estia. Ela faz uma reverência. Sou líder do reino de fogo e lava. Nós somos responsáveis pelo aquecimento de toda raiz de magia que necessita de calor. Nossa vila fica nos topos de vulcões das terras de ninguém, sendo que todos nós somos capazes de nos transformar em pássaros de fogo. E minhas guerreiras nunca morrem. Estia carregava consigo um cajado forjado de rochas com a ponta flamejante. Tinha uma luz saindo de seu topo. Quente, parecia aquecer toda a sala. Sua roupa era completamente vermelha, como o sangue de seus inimigos. Os olhos, sem íris ou pupila, pareciam pedras de vulcão. A pele coberta como uma capa dourada, fiada em puro ouro. Ela por baixo parecia estar em chamas. Ela retorna ao seu lugar ao lado da outra, que se apresenta em seguida. Eu me chamo Nénive. Ela se curva e faz a sua apresentação. Meu povo é responsável por proteger as terras e as mensagens que entram pelos buracos de minhoca. Diferente dos demais, não possuímos habilidades de reinos em específico. Somos divididos em diversos locais e pontas de toda a terra. Ficamos e protegemos além dos buracos de minhoca, sempre guardando tudo o que chega até o reino de Anlinsley. Nénese usava uma venda em seus olhos. Atrás dela tinha o que parecia ser asas.
brancas presas com uma espécie de cinto. Ao lado, 2 punhais estavam presos à sua pele, que era extremamente clara. Assim como seu cabelo, creio que se ela voasse em algum momento durante o dia, facilmente ela se misturaria com a claridade e não se veria nada dela. Ficaria completamente invisível. Ela dá um passo para trás e a outra se apresenta. Ela bate os pés no chão e o barulho preenche todo o espaço por completo. Eu sou Hecate! Sua voz não saía de seus lábios que estavam costurados. Na verdade, ressoava na mente de todos daquele lugar. Eu sou a líder dos povos esquecidos. Somos responsáveis pelas linhas de magia distribuídos por todos os cantos de Linsley. Nós controlamos e realizamos a magia a todos os povos, que garantimos que nenhum deles fique sem seu poder. Ect usava uma roupa feita de pele de lobo cinza e só de um dos lados possuía um arco de meia-lua pendurado. Eles eram muito bem afiados, aparentemente feitos de prata. Sua pele era uma mescla de cinza e preto. Ela tinha cabelos lisos e escuros, como a noite, que iam até a sua cintura, chegando quase até o seu joelho. Um capuz cobria seu corpo. Vestiu uma armadura dourada, estilo a que Eniel usou uma vez, que parecia ter feito de prata e ao mesmo tempo ouro. As lâminas curvas que prendia ao seu lateral davam mais imponência a ela. Ela retorna ao seu lugar e outra guerreira volta a falar. Eu sou Selene, disse calmamente, com uma voz baixa se curvando. Meu reino cuida de todos os animais de Anlinsley, os mantendo sob controle. Selene tinha uma pele azul esverdeada. A sua cabeça tinha uma coroa em forma de símbolos de proteção. Ela tinha os cabelos raspados e uma enorme cicatriz num olho que faltava. Usava uma armadura feita de escamas e pele de diversos animais, em tons de azul. Ela tinha presas vermelhas e unidas em um colar que cobria seu busto fartamente. Em sua cintura estavam partes não cobertas que ficavam visíveis, as cicatrizes profundas marcadas em todo o seu corpo. Em meio à testa tinha um rubi, praticamente unido ao osso. O grande brilho de ouro pendurado representava ela, em seu peito marcado uma tatuagem de ouro. Ela era o poder. Tinha 4 braços, e cada um deles pendia uma pulseira longa que, quando se soltava e se manuseava de determinado modo, era visível que aquilo se tornava uma faca e cortava com extrema rapidez e logo retornava ao seu local de origem. Em uma batalha, isso deveria ser lindo de usar, principalmente que nitidamente se via que se soltavam conforme os movimentos que ela fazia. Longos e grandes estragos, ela era uma guerreira que tanto sabia dizer só a olhar a ela. Outra guerreira dá um passo à frente e se apresenta. Eu me chamo Reia. Ela diz com orgulho em cima de seu coração.
Sou a líder dos povos compostos somente por mulheres. Somos responsáveis pela punição dos seres enlouquecidos. Aqueles que não conseguem entender as suas mortes são levados ao meu reino, onde são colocados em cativeiro e assim em completo transe, para conseguirmos estabelecer a eles um convívio social com as outras espécies. Somos aqueles mais próximos de Priembe. Ela se curva logo depois que termina de falar. Ela era uma das mais velhas daquele recinto. Consegui identificar pelos seus cabelos brancos e pela armadura escura e gasta que tinha. Ao seu lado tinha duas foices enormes, grudadas em suas costas, assim como as minhas, pois feitas de cobre com uma base de ouro. A outra era ferro infernal. Eu era muito conhec... Eu era muito familiarizada com tal conhecimento de arma. Eu adorava foices. Fiquei com muita vontade de sorrir com o convite ao meu desejo de conversar com ela por longas horas sobre armas. Seus olhos eram verdes, em sua testa tinha um coração invertido, que parecia ter sido tatuado com tinta branca. Ao seu redor cintilavam diversas pedras rúnicas desenhadas, parecendo formar uma coroa. Ela voltara ao teu lugar, que faltavam mais duas para se apresentar. Eu me chamo Kali. Ela se curva em um ato que vejo que as suas costas tinham enormes cicatrizes, como se estivesse sido açoitada, ou então até mesmo se um dia ela possuiu asas que foram arrancadas. A voz dela era a mais assustadora daquele local, mas suas irmãs nem sequer pareciam abalar-se com aquilo. Sou a líder das fadas. Controlo e guio essas criaturas para as mudanças de estações de todo o reino, trazendo as quatro juntamente com as fortunas e colheitas. Ela se levanta e fico meio surpresa ao ver que a mulher, tão assustadoramente bela, conseguia ser o mais puro e belo, a julgar que ela era completamente escura. Sua pele era preta, mais negra do que qualquer retinta que eu já tinha visto em minha vida. Ela realmente tinha traços exuberantes perante a escuridão. Não usava armadura, e sim um colar feito de diversos crânios de espécies seres diferentes. A sua saia era feita de braços e pernas verdes. Ela retorna ao seu lugar e uma mulher espectro começa a falar. Eu me chamo Holly. Ela se curva e a sua voz parecia ressoar por todo o local como um grito infinito. Porém, ao mesmo tempo, era um sussurro doce de se ouvir. Eu sou somente a Senescal, do reino das anunciadoras de morte, as Banshees. Sou a voz da nossa futura líder, que ainda é muito pequena para poder comandar. Suas mães morreram muito cedo, deixando-a pequena aos cuidados dos governantes. Ela olha para trás ao falar aquilo baixo. Quando vejo uma pequena garotinha espectro de cabelos escuros com um lacinho vermelho aparece.
Essa é Tamará. Suas mães morreram durante a invasão. De antemão, peço desculpas por qualquer atitude de minha jovem princesa. Ela está em uma idade conturbada por uma jovem morta. Dou uma risada e digo para ela não se sentir mal com as atitudes da criança. Não se preocupe. Começo a dizer sem conter o meu sorriso. Raul e eu temos uma igualzinha. As guerreiras dão um leve sorriso contido e todas dão um passo à frente, batendo os pés no chão de rochas e levantando as mãos ao peito, abaixam a cabeça e dizem diretamente para mim, todas juntas: Por favor, Nádia, aquela que enfrentou anjos e demônios, a guerreira que sobreviveu e protegeu o seu povo das mãos dos amigos e inimigos. Elas falavam diretamente para mim. Eu sabia o que estavam para pedir e eu me enchi de orgulho. Por favor, nos lidere a vitória. Quando eu olho para Rão ao meu lado, que estava tão surpreso, dou um passo para frente, sem e mesmo sem ter uma de minhas pernas, eu me forço a fazer um som que preenchia tanto o local quanto as batidas de seus pés. Levo a mão ao peito, assim como elas fizeram, e digo: será uma honra levar este povo à vitória novamente e lutar ao lado de vocês. Elas erguem as cabeças, olhando para mim e sorrindo. Presas, dentes reluziam, e Raum até mesmo diz olhando para elas: espero que sejam muito bem treinadas, pois esta aqui. Ele leva a mão às minhas costas. É uma verdadeira assassina. Algumas guerreiras vêm até mim e me oferecem pequenos presentes e me levam até onde eu poderia me sentar à lateral da mesa redonda. Era somente destinado aos seres que sabem guerrear de verdade, e outras ficavam à mercê. As vilas e reinos não possuíam necessariamente uma única técnica de luta, mas sim várias, e isso me encheu de orgulho. Eu teria muito o que aprender e fiquei excitada. Muito bem, disse um dos unicórnios, irmãos de Jane. Valquírias devidamente apresentadas. Agora é a nossa vez. Raum, Nadia, Taylor, nós somos os líderes das vilas primordiais. Vejo que Taylor faz uma cara de tédio com aquilo. Pelo menos a apresentação dos unicórnios. Eu sou Dragomir. Sou comandante de 2 vilas ao norte no Círculo Gélido. O unicórnio que falava era completamente composto de poeira e estrelas azuis. Os seres que vão até as minhas vilas são aqueles que possuem dons e formas predominantes de lugares frios. Outro logo começa a falar. Suas cores predominantes eram laranja e vermelho. Eu me chamo Dalibor, comandante do reino e das vilas distintas. Fazemos parte da mesma divisão que os povos de Estia. Quando vejo que ele olha diretamente a guerreira sentada à sua frente, dá um sorriso e ela somente devolve com um olhar de completa indiferença. Aquele unicórnio para ela não importava. Assim como os reinos gélidos,
Abrigamos e cuidamos de qualquer ser com dom de calor, ou até mesmo aqueles que possuem as suas formas predominantes de altas temperaturas. Eu sou um bom Jor, diz um unicórnio que surpreendentemente tinha um olho de metal. Também, restante de sua aparência não era com convencional. Ele era uma mescla de tons claros de prata e branco. Sou fundador das ilhas. Sou o fundador das Ilhas de Prata, das Ilhas Indomáveis. Nós somos responsáveis por fazer os artefatos mágicos utilizados pelas vilas. Conseguimos fazer com perfeição a junção de magia e, se necessário, tecnologia de Gaia, ou até mesmo qualquer outro planeta. Eu sou Bentler. Já ele possui uma cor que ia para amarelo e branco com muita felicidade. Sou o guardião dos seres ambulantes, aqueles que não possuem necessariamente uma única região para morar, que decidiram não se estabelecer em reino algum e que possuem as diversas hipóteses de poder, de vagar como nômades. Eu sou responsável pelos atos desses seres, apesar que muitos deles não fazem nada de errado, pois são somente músicos, cantores, dançarinos. Geralmente pertencem ao círculo artístico. Bom, agora quem falava era Jane. Creio que todos vocês já devem saber quem eu sou, então não faz a menor diferença me apresentar, mas somente de precaução. Eu sou Jane, sou líder da Vila de Priembe. Somos responsáveis pela chegada de todos os seres de Anlinsley. Nós cuidamos dos feridos e os traumas. E assim que eles estão curados, são e já estão conscientes de que estão mortos, eu os envio aos reinos e vilas de matéria original e onde morarão definitivamente. Poucos moram em Priembe. Bom, Disse Dragomir. sendo o irmão mais velho dos unicórnios, geralmente eu começo os pronunciamentos. Algumas vilas não conseguem enviar as suas devidas vozes, mas me permita dizer quais são. Ele dá um pequeno pigarro e começa a dizer: Temos os líderes e os guerreiros do povo da água. Eles são aqueles que ficam e comandam os labirintos aquáticos. E também são donos das catacumbas submersas. Existem também os líderes dos povos escuros, sendo que aqueles seres que não conseguem viver em plena luz do dia. Uma valquíria começa a falar. Era Hillier. Quem comanda o reino da escuridão também é uma guerreira. Ela realmente não se sente bem por não ter vindo, mas ela mas uma intriga entre os treinadores a fez não poder comparecer. O nome da guerreira é Amunet. Provavelmente receberá uma carta dela com a devida apresentação. Dragomir então volta a falar. E também existe os reinos das ninfas. Elas não puderam comparecer por conta que hoje é o nascimento dos brotos de fogo do Festival da Colheita. Bom, o conselho primeiro se reúne hoje com a intenção de falar nossas posições de guerra e também da decisão onde nossa princesa ficará durante a invasão. Reparo que Taylor fica ereta neste momento, e Jane começa a falar por fim. Todos temos a consciência que Taylor é realmente o alvo de todos os seres, anjos e demônios, que estarão completamente à busca dela. Por isso, Taylor por si só possui um alvo gigantesco em suas costas.
O chifre da testa de Jane brilha, e um grande livro aparece, pesado, que bate à mesa, fazendo um rangido e poeira se levantar. Ele se abre e as páginas começam a se virar, até pararem em uma específica. Ela faz o livro ir até Taylor, Raum e eu, que estávamos sentados. Antes de trazermos a princesa às terras, para compreendermos melhor como sua existência movia nossa terra, chegamos à conclusão que assim que Taylor pisou ao solo, se fundiu a ele novamente. Como podem ver, Raon e eu olhamos para as páginas abertas dos livros e vemos que os escritos na língua antiga estavam como funcionava o coração que Taylor carregava. Isso é isso meio que faz Taylor estar fundida à terra, pois a terra é ela e ela é a terra agora e para sempre. Raon então diz: como tal informação foi adquirida? Dragomir começa a dizer: quando a sua esposa, meu rei, deu a vida às anciãs há muito tempo, ele deu uma forma de conhecimento supremo. Esses livros é uma das primeiras coisas escritas na biblioteca. Nós torcemos para que, de fato, ele não seja a invenção daquelas três velhas. Isso quer dizer alguma coisa? Taylor começa a falar que eu sou a Terra, este mundo, de algum modo, sente o mesmo que eu? Isto é uma boa pergunta, Taylor, diz a Valkyria Kali. Sim, todos os seus sentimentos, atitudes afetam a Terra de algum modo. Você veio de Gaia. Um modo fácil de se explicar é: imagine que a Linsley seria uma flor nascendo. Se existem coisas boas ao seu redor, esta flor prospera. Se existem coisas ruins, ela morre. Taylor concorda com a cabeça. E enfim tenho a minha confirmação que as flores secas foram um devido sentimento que Taylor estava tendo atualmente. Mas minhas atitudes podem matar alguém? De certa forma, sim, completa Dragomir. Os seres de Linsley ainda assim são parte desta terra, criança, pois muitos testemunharam quando chegaram aqui. Eles recebem parte dela nas suas transmutações. Porém, cremos que seja mais difícil de matar um ser do que a terra. Kali solta um resmungo baixo. E Dragomir engole em seco, tentando não olhar para a guerreira que o matava com um olhar. Voltando, diz Jane rapidamente, ao assunto anterior. Uma das minhas ideias seria construir uma espécie de forte no meio da floresta, perto de Priembe. Ela é predominante a floresta, ou seja, é chamada de Floresta do Desespero. Quando ouço um pequeno som nas sombras, vejo que agora o garoto zumbi estava ao lado de Jane. Este, meu filho Black. Jane apresenta a ele as guerreiras, rapidamente, assim como tinha feito comigo antes. Algumas olham encantadas para ele. Aquele garoto magrelo? Sério? Tem o dom de controlar as almas, e é ele quem cuida da floresta. E ela a obedece completamente. Que floresta? Que floresta tem de especial? O que ela é? A floresta, diz Black, que soava baixo e grave, é completamente feita de sementes de alma. Quando ocorreu a primeira invasão em Linsley, que se d- decompuseram aos montes os corpos onde agora existem as flores e a floresta.
de almas, os corpos fizeram árvores nascer, que até hoje em dia se alimentam das criaturas vivas. Um, sus- um suspiro de leve vem do outro lado da mesa. Era Selene. Infelizmente, a floresta é um local extremamente perigoso para qualquer um dos seres entrar. Muito menos um dos meus animais, que por acaso, quando adentram a floresta, morrem, pois ela começa a os devorar por inteiro. Ela parece ter uma fome constante. Black então concorda com a cabeça. Qual seria a sua ideia, Jane? Pergunto. Se aceitarem a minha ideia, imediatamente começaríamos a construção no meio da floresta, completamente camuflada, iguais às outras árvores. Iremos usar a nossa magia para formar uma árvore extremamente grande e que ela irá portar a princesa como um forte. Seria, seria exatamente assim. Dentro dele, a princesa iria ficar, sendo cuidada. Não sabemos por quanto tempo vai durar a invasão, se até a morte de todos nós ou até mesmo a morte deles. Por isso, vai contar tudo com o que realmente ela precisará. Vocês vão querer me pôr no meio daquela floresta de novo, sozinha? Taylor pergunta preocupada. Eu quase fui comida por ela, Jane. Não, diz dessa vez quem falou foi Dragomir. Como o único que pode cuidar daquela floresta é o filho de Jane, ele ficará de vigia. Somente este garoto magrelo, diz Raum, apontando para Black. Holly então começa a falar. Da verdade, ela se apoia aos cotovelos à mesa. Black é um dos atiradores mais experientes de nossa terra. Quando ele era criança, ele treinou em nosso reino. As habilidades de mira deste garoto são absolutamente perfeitas, além do manuseamento de facas e espadas. Cremos que ele será ótimo para proteger nossa princesa, pois ele possui maior habilidade do que os atiradores de elite dos Estados Unidos. Ele também, começa a falar Bonjour, tem uma das armas mais incríveis que já foram feitas pelos meus soldados e armistas. Ele aponta para Black. Eu sei que este garoto parece um zumbi, um cadáver, meu rei e comandante, mas acredite em nós, ele consegue muito bem proteger a sua filha, nossa princesa. Nossa futura rainha estará em boas mãos, ao lado dele. Raon fica em silêncio pensativo e olha para Black, que o encarava, por mais que fosse fácil de dizer que este garoto estava tremendo às estribeiras. Ele desvia o olhar para nossa pequena e então diz: O que você acha da ideia? Pergunta Raum a Taylor. Taylor não responde nada, como se não achasse as palavras certas para descrever o que estava sentindo em relação àquilo. Sua boca abre e fecha em diversos momentos, mas nada é dito. Pois bem, pois bem, disse Raum, olhando novamente para Black. Faremos o seguinte então. Minha confiança em você, jovem da idade, é muito limitada. Porém, eu aceitarei que cuide de minha filha, se ele levanta um dedo e diz: se conseguir enfrentar Nadia em um combate corpo a corpo.
Ele aponta-me. Depois de dizer isso, eu iria matar este garoto, finalmente. E depois você vai me enfrentar, criança. Jane fica completamente paralisada na cadeira, com o pedido de Raum, mas ele é o rei. Ninguém poderia dizer não a ele. Aquilo era uma ideia estúpida. Afinal, aquele garoto iria ser completamente quebrado ao meio por mim e completamente pulverizado depois por Raum. Isso seria uma delícia. Eu aceito, diz ele baixamente. Isso, garoto estúpido, isso, vem até mim, aceite sua morte. Ele então fica ereto e levanta a mão ao seu peito, assim como as outras guerreiras fizeram. Eu aceito o seu desafio, meu rei. Escolha a data, dia e hora, e eu vou enfrentar a sua recém-general de guerra e você. Você só pode estar doido. Taylor levanta, batendo os braços na mesa, olhando para ele. Você quer morrer e não tá sabendo como. Eles são demônios, Black. Eles são demônios. Black dá uma risada sarcástica para Taylor e responde olhando fundo nos olhos de minha filha. A resposta não lhe convém, minha princesa. Ele então abaixa e olha para mim. General, por favor, releve minha aparência horrenda. Minha forma não condiz com minhas idolatrias. Que assim seja, disse Dragomir. Meu rei, peço que assim que escolher o dia para enfrentar o jovem, avise Jane, e ela entrará em contato com o conselho para se reunir no grande círculo de pedra para combate. Isso também nos ajudará a ter uma ideia mais vívida de como o local será e onde queremos que os seres e onde cremos que os seres vão chegar. Até o fim do tópico da proteção da princesa, pelo menos até o momento. Vamos até as linhas de guerra, general. Ele direciona o olhar para mim. Hoje em dia, todos os guerreiros do exército lutam em um número com dois números de armas. Porém, agora, Bonjour, passo a palavra a você. Bonjour agradece o irmão e fala: Bom, depois da primeira invasão, nós decidimos que cada um dos seres deveriam ter duas armas de sua escolha. Geralmente lutam com espadas. Aqueles que, em vida, possuem conhecimento de batalha sempre recebem algo a mais, digamos, de alto calibre. Decidimos que a criação das armas de maior concentração, porém, ainda assim, muitos lutam com lâminas. Algumas são feitas de material demoníaco, contêm runas e símbolos para matar anjos. Outras são feitas de matérias de anjo. Geralmente, qualquer coisa deste reino divino pode ser usado. Portanto, as valquírias, minha general, lutam tentando sempre usar as duas armas ao mesmo tempo para enfrentar os dois seres. Caso queira inspecionar algum dia, o treinamento é somente me avisar. Eu concordo com a cabeça, entendendo o que ele queria me dizer. Decidi fazer uma pauta quando olho para Black e digo: quando nos enfrentarmos, criança, deixes as suas armas angelicais em casa. Ele concorda com a cabeça. E Bonjour volta a falar. Vocês dois gostariam de ter armas angelicais? Assim começaremos a criação para vocês imediatamente, rei e general. Raon e eu nos entreolhamos. Sabemos que aquilo poderia não ser uma má ideia,
mas ao mesmo tempo não seria adequado 2 demônios possuírem armas de anjos. Afinal, elas tinham tendência a nos queimar. Se vocês estiverem preocupados se irão ferir vocês, podemos adicionar os seus sangues durante a criação delas. Assim mesmo sendo armas de anjo, não os atingirão. Ou, se preferirem, podemos criar armas híbridas. Recentemente, Black aprovou a mais nova recém-criação dos meus forjadores. Mas Raum fala: acho melhor usarmos armas criadas com nosso próprio sangue, tanto de anjo quanto de demônio. O ferreiro concorda com a cabeça e volta a palavra a Dragomir, que usa a sua magia para começar a desenhar no ar, usando as mãos de modo que todos ali presentes conseguissem ver. Bom, sobre as linhas de defesa, todas as vilas que sabem guerrear ficarão na linha de frente. Os homens, assim como elas, que souberem lutar, ficarão na parte de trás. Nossa função será iniciar uma linha em S, onde as criaturas conseguirão que portar as armas mágicas ficarão posicionadas. Atrás, de modo reto, os homens, onde eles serão catalisadores, aqueles que possuem habilidades de sensação e percepção, ficarão à vigia para os lutadores nas lacunas laterais. Serão posicionados os seres de parte híbridas, tanto ninfas, trolls e fadas, ocuparão a ponta lateral esquerda, que será preenchida pelos meios vivos de natureza. Ele então suspira e passa a palavra para Jane. As vilas que possuem o dom de cura e controle, como Reia e Priembe, serão posicionados na última linha, perto da floresta, onde nossas magias iremos curar os guerreiros com o máximo de velocidade que conseguirmos. A magia da natureza vai proteger cada um de nós para que conseguirmos captar e ao mesmo tempo conseguirmos curar rapidamente as feridas grandes e pequenas. Ainda contaremos com os defensores animalescos como proteção. Reia então começa a falar. As curandeiras irão para Priembe pouco antes da data prevista. Lá elas começarão o treinamento em Priembe e começarão a entender e compartilhar os seus conhecimentos de cura e alquimia. Iremos mesclar os nossos conhecimentos, desde medicamentos a controle mental, para que as guerreiras para as minhas guerreiras ficarem na terceira linha. Dragomir então volta a falar. Meu rei e general entenderam as posições. Nós dois concordamos. Ótimo. Então ele suspira e sorri. Agora o assunto menos maçante. O festival da colheita está chegando. Em menos de 3 dias, todos os povos se reunirão nas ilhas do Grande Círculos. E por essa ser a última comemoração antes da nova invasão, nós pensamos em. Dragomir fica meio sem jeito de dizer. Pensamos em unir como dia de Fênix. O irmão de Jane Bentler volta a falar. Sabemos que isso pode parecer bem horrível, mas queremos fazer uma oferenda àqueles que partiram e até mesmo pedir a bênção dos ancestrais para garantir e nos guiar durante nossa batalha. O dia de Fênix, começa a falar Jane para Raum e a mim. É como se fosse o festival de Dia de los Muertos aqui em Linsley e pensamos em juntar com o Festival da Colheita.
Pensamos que possa ser uma boa ideia. Seria uma festividade em dobro. Eu direciono o olhar para as minhas guerreiras, que se entreolham e olham-me, e Holly logo diz por todas, já que estava mais perto. Nós achamos uma ideia absurda, porém não sabemos se iremos sair vivos dessa batalha, ou se iremos morrer, ou se iremos viver. Por isso, com relutância, aceitamos, com a exceção que, ao invés de serem somente comemorado a ida dos mortos, vamos comemorar também o fato que estamos vivos neste momento. Muito bem, disse Dragomir. Que assim seja. Ele abaixa a cabeça em respeito às minhas guerreiras. Os unicórnios encerram a reunião, mesmo sem muitos não terem nem sequer aberto a boca, exceto nas suas apresentações. Um momento, eu digo antes que todos comecem a sair. Eu me levanto e olho para as minhas guerreiras. Se vocês querem que eu seja general de guerra de vocês, peço que me expliquem o estilo de luta que cada um de vocês sabem, as armas que usam, os conhecimentos de seus povos. As guerreiras levam a mão ao peito e dizem juntas: Que assim seja, que assim é. Eu completo, levando a mão ao meu peito igualmente, me curvando perante elas. E assim como fizeram comigo, tudo que de fato se encerra para os outros. Digo para Jane que ela pode ir sem mim, sem se preocupar. Eu poderia voltar sozinha, voando, sem a ajuda daquele garoto morto. Ela concorda, e assim Jane, aquele magrelo zumbi e, agora, suicida, Raum e Taylor voltam para Priembe e eu começo a conversar com cada uma das minhas mais novas valquírias.